Sejam bem-vindos todos vocês em mais uma semana de estudos bíblicos aqui em nossa congregação pelo canal do Google Meet. E sempre às terças-feiras falando sobre temas doutrinários, continuamos sobre o legado da Reforma, falando sobre as 95 teses da Igreja para hoje. E como nós temos o bom hábito, nós queremos iniciar esse momento de devoção, de estudo, em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e convidamos nossa irmã Clarice para nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais esse momento, por estarmos aqui para aprender a sua santa palavra. Que o Senhor abençoe o estudo de hoje, que a palavra que possamos aprender venha edificar a nossa vida, seja feita a vontade do Senhor em cada um de nós nesta noite. Graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que reunidos os hinos que nós queremos cantar nesta noite, o primeiro deles, lembrando essa temática que estamos vivendo da Semana de Ação de Graças, nós vamos cantar o hino de número 64 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Hino 64. Graças dou por essa vida, pelo bem que me revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças dou, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que eu tiver ao Senhor vou consagrar. Esse tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor,
é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor. Amém! Amém. Que coisa! Mais um com a marca registrada, Cláudia Oliveira. E as minhas versões. Muito bonitas, por sinal. Muito Obrigada, bonitas, por sinal. obrigada. Ai, gente, que coisa boa. Muito bem, já cantamos aí 2 hinos, já dando a temática do que queremos trabalhar nesta noite. E o tema, como fica claro, né? Tudo que no mundo temos, tudo que existe é do Senhor. E nós somos convidados para administrarmos, cuidarmos e proclamarmos as virtudes daquele que nos tem chamado, a sua palavra e também a consciência de sermos bons gestores, administradores da parte da criação que Deus deixa para nós cuidarmos. E nós queremos pensar isso nesta noite, né? Por isso, nosso tema que trazemos aqui, as 95 teses para a igreja hoje, nós estaremos olhando a quinta parte desse estudo, teses 22 a 24, né, falando sobre a criação e o cuidado de Deus. E sem mais delongas, queremos olhar a primeira delas, aí a tese de número 22. Todo mundo está vendo? Deixa eu ver aqui. Estou vendo. Da igreja. Muito bem. A tese 22 que nós temos para esse dia, para olharmos a primeira declaração, né? Deus não apenas criou tudo e foi embora, mas está completamente envolvido e engajado com a sua criação, sustentando e governando esta criação de forma direta ou indireta, né? Seja de uma maneira extraordinária, né, com a sua palavra, com a sua providência divina, ou através de nós, ou seja, um cuidado indireto quando ele se utiliza dos nossos afazeres, da nossa ação no mundo para mantermos, cuidarmos da sua criação. O primeiro texto que nós trazemos para a reflexão é o texto de Romanos 8, 28, onde lemos assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. E o que nós podemos entender aí desse cuidado de Deus e esse versículo como um suporte para essa declaração? Alguém de vocês gostaria de tomar a palavra? Como é que vocês entendem esse texto aqui? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Esse versículo, ele dá margem a muitas interpretações conflitantes, né? Porque você pode pensar ele no sentido de que tudo que vai acontecer comigo é bom, porque Deus está comigo, então nada de ruim acontece. Ou então verificar que Deus é que sabe aquilo que é o nosso bem. Então, se nossa vida estiver nas mãos dele, o que acontecer com a gente é o bem para a gente, desde que a gente tenha colocado nas mãos dele, né? Mas é capcioso ele sozinho. Boa, né? Realmente, é um texto que, olhado sozinho, né, ele pode gerar essas interpretações equivocadas.
Ou o que nós, ou como nós o observamos, né? O apóstolo Paulo traz essa concepção, é de que não existe acaso no mundo ou algo que esteja fora do seu propósito, né? Especialmente no sentido de que Deus esteja guardando ou amparando os seus filhos, não significa que não soframos, você disse bem, que não soframos muitas vezes vieses ou da nossa ação, né, ou da ação de outros. O pecado no mundo acaba nos afetando de algum modo, né? O que nós olhamos, e por isso é onde Paulo quer trazer essa interpretação, de nos agarrarmos na confiança, né, de que Deus está guardando todas as coisas, né, de que Deus está nos protegendo, nos amparando, e ele vai chegar na frente, deixa eu pegar aqui exatamente o versículo, acho que 31, Romanos capítulo 8. Primeiro que ele vem falando no capítulo 7, né, desse desespero, a vida em desespero daqueles que estão longe de Deus, né, que é o final do capítulo 7. E aí no capítulo 8 de Romanos, ele vem trazendo essa confiança de que nós estamos nas mãos do Senhor, de que nada está desamparado, nada está fora do cuidado de Deus, da ação do domínio de Deus. Tanto que ele chega ao versículo 31 dizendo, à vista das coisas que estão acontecendo no mundo ao redor de nós, né? Será que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus? Então, nessa concepção que Paulo sabe e afirma que todas as coisas cooperam para o bem, é entender de antemão que Deus está no controle final de todas as coisas que acontecem nesse mundo, né? E que, acima de tudo, ele tem um propósito bom para a vida humana, para cada um de nós e o nosso destino. E esse propósito, assim, ele conclui no final em que nós estejamos, né, ou vivamos a segurança que estamos acolhidos nas mãos do Senhor. Então, ainda que soframos, que enfrentemos neste mundo dificuldades, e o apóstolo Paulo, quando escreve isso, né, cativo lá em Roma, olhando a trajetória, né, para chegar a Roma, ou como um cativo em Roma, ele estava lá como prisioneiro, Paulo passou por dificuldades imensas. Vamos colocar aí uma delas, um naufrágio de navio, né? Passou por um naufrágio e quando ficam aportados na ilha, uma víbora mortal, ela o pica, né? E a despeito do que muitos pensavam, pronto, agora vai morrer, né? Paulo não morre. Então, o naufrágio, e depois do naufrágio, o ataque daquela víbora, né, ou seja, ele sentiu a dor, ele viveu aquele risco, mas fez, no cuidado de Deus, né, com que as pessoas da ilha procurassem Paulo e o respeitassem, achando que ele era alguém excepcional, alguém até com poderes extraordinários, né? Ou seja, e aquilo serviu como um instrumento para ele falar do amor de Deus. Paulo estava na cadeia agora, né, no final da sua vida. Lógico, ninguém quer estar na cadeia, mas Paulo fala, também aqui Deus está trabalhando, Deus está operando para o propósito maior. O propósito, inclusive, que o apóstolo Paulo tinha pedido. Senhor, eu quero ser teu apóstolo até os confins da terra, né? E que lugar mais apropriado para falar do reino de Deus do que no centro da capital? Lógico, né? Isso implicou em estar na prisão, né? Mas ele estava ali confiando que mesmo naquela condição ele não se encontrava desamparado, né? De que o Senhor tinha o final da história já escrito, desenhado, e isso era para o bem. Outro exemplo que nós podemos trazer, no Antigo Testamento, a trajetória desde o afastamento, né, quando ele é vendido, a história de José, quando ele é vendido como escravo, né, pelos seus irmãos para um grupo de mercadores estrangeiros, até o final da história, lá no capítulo 50, em que ele está diante dos seus irmãos, os seus irmãos vêm para ele, né, por favor, não nos castigue, né? O nosso pai pediu como último desejo antes de morte que não nos castigue. Ele diz, quem sou eu para castigar vocês? De fato, o que vocês tentaram contra mim foi mal, né? Mas Deus é capaz e ele transformou o mal em bem, de modo que agora todos nós estamos aqui amparados, protegidos, vivos e com alimento na mesa, né?
apesar do mal que vocês tentaram contra mim. Então, são modos de nós observarmos, olharmos esse texto, né, de entender. Deus está no controle, no cuidado da vida daqueles a quem Ele ama. E se nós pudermos pensar assim, quem são essas pessoas a quem Deus ama? São aqueles, né, por quem Cristo Jesus deu a vida. Em tese, todas as pessoas, né? Em fato, aqueles que creem, que guardam o seu nome. Então, ainda que venha sobre nós dificuldades, sofrimentos e até mesmo enfermidades crônicas, né, a nossa vida repousa nas mãos e no cuidado do Senhor. Pastor, Então, pois não? te faço uma pergunta aqui, e se ela é óbvia apenas para deixar mais óbvia ainda. Qual, quanto essa fala de Paulo, quanto ela é igual ou se distancia da própria fala de Cristo de no mundo passarei por aflições? Apenas para, se a resposta for óbvia, para deixar isso mais óbvio, se é próximo ou totalmente distante. Ainda lembrando o Salmo 91, que também tem a mesma temática da proteção ao sofrimento, da proteção a essas coisas. Bom, Richarles, o texto de Jesus, nós até conversamos lá esse fim de semana, numa das visitas que fizemos, né? E ressaltamos esse aspecto de que o Senhor Jesus, falamos, né, que o Senhor Jesus, para o olhar de alguns analistas, né, fala assim que Jesus, a princípio, não seria um bom marqueteiro, porque a fala dele no convite, né, não é de iludir com fantasias ou apresentar apenas aquela face do cuidado, a face do lado bom das coisas, né? E, pelo contrário, Jesus fala, por causa do meu nome, né, por serem meus seguidores, vocês também serão perseguidos, né? No mundo, vocês vão passar por aflições, né? No mundo, vocês vão sofrer. E essa é um ponto interessante de observarmos, né? Por sermos cristãos, não estamos isentos das mesmas aflições que afetam a vida dos não cristãos. Isso que eu falei, não estamos alheios às consequências físicas e terrenas do pecado, né? O diferencial é saber de antemão que por trás de todas as dificuldades ainda tem a mão, a proteção, a presença de Deus. Para onde recorremos? Um dos hinos desse hino, dessa noite? Não. Tem um hino que é baseado no Salmo 121, né? Para onde elevo os meus olhos nas horas das aflições? Se eu estou no mundo, à deriva, como alguém que está num barco, né, esse olhar fica perdido. Sai batendo de porta em porta de qualquer tipo de espiritualidade ou deposita toda a sua confiança em si mesmo, o que traz, em última instância, muitas vezes, o desespero ou a ansiedade. Quando nós olhamos para esse texto, entendemos que nossa vida não está sem propósito e que ela continua amparada pelo Senhor, nós podemos entender que, apesar das aflições, é a parte desse texto, né? No mundo tereis aflições, mas tem uma palavra de encorajamento. Há um atestado de realidade, que não é algo que, digamos, seja uma boa chamada de marketing para seus discípulos, né? Mas é uma palavra de verdade. Ou seja, sejam perseverantes, sabendo da realidade que vocês enfrentam no mundo, tá? E também essas aflições, muitas delas por causa do meu nome, por causa de serem meus seguidores. Mas a coragem com a qual eu alimento vocês, a palavra de incentivo que eu deixo sobre e com vocês é essa, de que eu também passei por isso, conheço a realidade, conheço a experiência de uma vida de sofrimento no mundo, né? Muitas vezes de abandono. Cristo mostra isso no seu modo de viver. E ele vai dizer, eu venci o mundo. E para fechar, ele esclarece isso no ponto lá no final de Mateus 28:19, né, de que estou com vocês todos os dias. Então, as nossas dificuldades, as nossas aflições, ele pede para que nós depositemos, que nós confiemos, ele já temos falado isso de antemão,
Mas voltando aqui para o nosso texto, é que Deus não abandona a sua criatura, né, no mundo. Ele chama-nos para uma caminhada, para um desafio, e ele se coloca junto com a gente. Ele está presente, né, nas horas de alegria e também nas horas de aflição. Não sei se me fiz entender, se está claro, ou se você ainda quer complementar. Não, tá bem claro. Fiz essa pergunta apenas para destacar, né, o que normalmente é vendido, a imagem que normalmente é vendida de um cristão, não, não um pecador santo, e também que não é afetado por nada na sua vida. Às vezes pegam esses recortes da Bíblia do nada, assim, vão lá, abre a Bíblia, tem um texto que está dizendo, esse próprio texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, isso aqui está mostrando que realmente a vida daqueles que amam a Deus vão ser dessa forma, perfeita, né? Então, essa imagem, essa idealização de uma família perfeita, de uma vida perfeita, mas é vendido por causa desses textos que são pegados assim, de forma aleatória. Tem 1.000 caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita também, né? Exatamente. E tu não serás atingido. E aí, de repente, na minha casa, o pessoal pega Covid. E aí? Né? Então, muitas vezes, um texto mal fundamentado, né? No sentido que ali, tu não serás atingido, no sentido que não serás abalado. Fica confiante, porque também nas horas do Covid, tem um Deus, né, que é maior do que a enfermidade, né? Ele é maior do que a morte. Né? Ele resolveu o problema eterno. Né? Ele está contigo, está cuidando. E aqui a gente pode falar do outro ponto, né? Deus age muitas vezes de maneira direta, quando médicos afirmam, não, o caso desse paciente está desenganado, né? Não há mais o que fazer dentro do conhecimento e a tecnologia para mudar a condição dessa pessoa. E, de repente, essa pessoa tem, né, a sua enfermidade, o seu câncer, a sua doença simplesmente eliminada, simplesmente, né? Ou algo que acontece sem explicação, e aí os médicos falam, aqui, né, foi uma intervenção divina, né? Milagre de Deus. Então Deus sabe o propósito, porque ele quis isso. Ou quantas pessoas são atingidas através dessas ações que eu chamo não espetaculares no sentido de show, mas impactantes de uma ação divina. Né? Pessoas criam, fazem correntes de oração e um descrente na família fala assim, mas isso não vai acontecer, de repente vem e marca, né? O Senhor está dando uma nova chance, o Senhor está chamando de novo ao arrependimento, o Senhor está chamando de novo a esse reencontro com Ele, a sua palavra. Né? Então, Deus age de maneira direta. Outras vezes, Deus age através de pessoas. Né? Como eu vou conseguir resolver o meu problema? Não consigo sozinho, tenho pedido a Deus e Deus não tem mostrado, não tem me dado uma ação direta, mas Deus vem, né, e vem através de um estranho, vem através de alguém que você não esperava e te abre uma porta de trabalho, te abre uma porta, digamos, de solução, de orientação para aquilo que você estava tão inquieto. Nós falamos isso em outras vezes, em outros estudos, né? Vocês, Cláudia, por exemplo, já trouxe exemplos aqui, quando em oração, de repente alguém batia na porta, né? Alguma coisa mexeu comigo, pediu que eu trouxesse isso aqui para vocês. Né? Então, fatos, né, e momentos semelhantes a esses ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, mostram que Deus continua guardando os seus, né, cooperando para o bem daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Então, é entender desse modo. Podemos avançar aqui? Filipenses 4,19. Quem pode ler, por favor? Eu leio. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Isso. Isso é o final da carta aos Filipenses, né? E o apóstolo Paulo deixa aqui como é que Deus e por que Deus faz, por que Deus supre as necessidades. Interessante.
nós pedimos, né, no pão, a oração do Pai Nosso, né, perdoa-nos as nossas, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Quando fala do pão, não é simplesmente o pão à mesa, mas tudo aquilo que é agregado em nossa vida e que nos mantém vivos, né, e com dignidade. Aí acrescenta o pão, o alimento, né, o abrigo, a segurança, a família, um conjunto familiar, né, de proteção, de amparo. Então, todas as nossas necessidades são trazidas a nós por Deus, né, não por causa dos nossos méritos, mas por causa daquilo que Deus tem prometido através de seu Filho Jesus Cristo. Então, Paulo vai ter essa clareza, explicar aos cristãos lá de Filipos, desse cuidado, dessa providência do Senhor através de Jesus Cristo. Outro texto que eles trazem aqui para nós é Provérbios 16, 9. Quem pode ler? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso. O que nós podemos aprender desse texto aqui? Alguém já o havia estudado antes? Não? Eu vejo o que nós podemos fazer, né? Mas, assim, toda a nossa vida nós temos vários projetos, vários desejos, várias, várias coisas que a gente realmente tem a vontade de fazer. A gente planeja a nossa vida. Tá falhando um pouquinho, Cláudia. Esse som tá esquisito. Tem alguma coisa dando uma interferência? Tá ouvindo? Tem uma interferência, agora tá melhor. Mas acontece que a gente não, realmente, né, não faz nada sem que o Senhor esteja dirigindo os nossos passos. A gente pode saber aquilo que a gente quer, mas o que a gente vai ter, o que a gente vai fazer de verdade, o que a gente vai ser, o que a gente vai conseguir, está tudo nas mãos de Deus. Tem um exemplo que ninguém vai se dar conta. Em março, quantas ideias a gente tinha para esse ano, né? E a gente planejou um monte de coisa, tinha alguns projetos, né? E aí tudo muda. É verdade, né? O Senhor está dirigindo os passos, né? Ele que é o dono do futuro, ele que sabia o que ia acontecer. A gente fica, às vezes, com muitos projetos, muitos planejamentos, mas é aquela história. Cada dia o Senhor sabe muito mais do que a gente o que vai acontecer. É muito, muito. Isso é uma lição anti-ansiedade. Exatamente. Esse é um dos textos que estão também marcados para nosso estudo de hoje. A cada dia o seu próprio mal, né? Não sejam ansiosos como aqueles que não sabem quem é Deus, né? Salmo 103, 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Aqui o salmista está deixando, eles trazem essa afirmação, né, de que Deus domina não apenas sobre a vida dos cristãos, né, mas ele tem um domínio sobre toda a criação. E tudo trabalha para o seu propósito que já está determinado pela Escritura a cada um de nós, né? Foi a leitura do fim de semana passado, no domingo, né, onde nós falamos sobre o dia do juízo, né? Todos ouvirão, todos comparecerão diante do trono, e a cada um segundo a sua recompensa. E nós falamos muito claro, né, Richarles, no estudo, não sei se os que participaram também no culto captaram essa expressão, mas eu deixei lá no versículo principal, versículo 34, né? Os que estão chamados, né, os benditos do Senhor, que Jesus acolhe, né? Vinde benditos de meu Pai,
são esses a quem nós estamos aqui declarando essa palavra de que o Senhor tem um bom propósito em nossa vida, né? E esse bom propósito está lá em receber recompensa não pelos nossos feitos, mas segundo a herança de Cristo, né? Entrai para a herança do Pai, que está preparado para vocês desde a fundação dos tempos. E quando ele volta os olhos para recompensar de fato a cada um segundo a sua obra, né, aquilo que fez, ele fala para o segundo grupo, né, aqueles que o rejeitaram. E a palavra maldito, né, o texto lá colocado, apartai-vos malditos, fazendo uma analogia direta, ou seja, quem é o bendito? É aquele por quem o Senhor está com a mão sobre a cabeça, né, está abençoando. Esse é o bendito. O maldito, aquele que né, a mão do Senhor não está sobre ele mais, né? Ele saiu de baixo, ele rejeitou, ele não quer, ele quis escolher o seu próprio caminho. Infelizmente, ali também vai comparecer para ouvir, né? E apesar de todo o bem que Deus tem planejado para cada um de nós, aqueles que rejeitam esse presente, esse benefício, né, terão que prestar contas também. E lá no final do mundo tem essa palavra, né? Vocês vão para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, né? A contragosto de Deus, nós falamos isso no domingo, né? A contragosto de Deus, mas por uma escolha, por uma caminhada particular, né, de cada um de tomar esse caminho. Aqui, mais um texto que a gente quer olhar, o último, né, dessa série. Ele é bem grandão, vou botá-lo aqui, aí, bem grande. Deixa eu aumentá-lo aqui direitinho, a tela. Eu vou diminuir isso aqui. Pode ler, Richard, por favor? Isso. Mateus? Exatamente. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais... Deixa eu aumentar aqui. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem juntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Desculpa. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Gente, esse texto é um dos ensinamentos de Jesus que eu acho, assim, muito úteis para esses nossos momentos, né? Em meio à pandemia, em meio às crises, há muito desespero, né? E esse desespero não está restrito aos não cristãos, também, muitas vezes, cristãos enfrentam, né? A ansiedade, né? Enfrentam também, né? Contudo, ele nos traz, dentro dessa tese, né, que estamos discutindo, ou seja, não estamos largados à própria sorte
ou a própria conveniência da vida, né? Como, pegando aqui o princípio lá da seleção natural, né? Não estamos largados a essa seleção natural, mas Deus cuida, né? Está no controle das coisas e olha com atenção, olha com cuidado. Se Ele faz esse cuidado, essa atenção, até mesmo para os seres mais simples e mais frágeis da natureza, né? Quão maior amor e cuidado Ele tem para com cada um de nós, por quem Ele deu a vida do seu próprio Filho, né? O maior ato de sacrifício, de amor e de cuidado de quem quer ter junto de si, né, aqueles a quem ele criou, cada um de nós, né, seres humanos, Deus tem e provê, seja de maneira direta ou através dos seus instrumentos, né, pessoas, governos, entidades, a própria igreja, né, no sentido de oferecer acolhida, segurança, paz e esta palavra de orientação. Por isso eu tenho visto, não sei se passei para vocês, eu recebi isso algumas semanas atrás, de alguns municípios do Brasil que declararam como ato, né, decreto de lei municipal ou estadual, a igreja como item de primeira ordem durante esse período de pandemia, né, como o elemento, entidade essencial. Porque diante das incertezas, como o Richards colocou, diante das incertezas do que será o amanhã, do que teremos de futuro, a igreja, seja pela maneira direta, né, em transmissões, ou pela participação presencial, ou ainda, né, pelas estratégias tomadas de ações, seja de culto por videoconferência, ou cultos com limitação, com momentos programados para a Santa Ceia, como é que acontece em nossas congregações, né? Momento para a Santa Ceia, momento para a visitação ao pastor, vice-versa, para uma conversa, um diálogo, né? Isso tem trazido consolo, ânimo, né? Força para que as pessoas possam, né, sair muitas vezes desse lugar de desespero. Eu tenho algumas histórias que eu posso assim contabilizar na minha agenda de como ter um lugar para ouvir a palavra, ou ter aquela palavra que traz coragem, traz ânimo, como essa mesma que nós estamos acompanhando hoje, né? Nos ajudam, nos fortalecem, nos reequilibra para seguirmos em frente em nossas tarefas cotidianas, né? Então, eu marquei aqui algumas palavras, alguns versículos, né? Não vos inquieteis, né? O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas as coisas, alimento, comida, bebida, né, abrigo. Buscai, acima de tudo, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? O pastor Jonas tem colocado isso em momentos que nós tivemos de reunião com a diretoria nacional, com grupos da nossa igreja, e faço dele muitas vezes essas palavras, né, de que muitas pessoas têm se valido, talvez, têm se valido desse momento também de pandemia para deixar ou se escorar no velho homem, na velha natureza, né? Vou estudar em casa, mas não estuda em casa sozinho, não vem à igreja porque diz que tem a situação da pandemia impedindo, mas também não faz uso em casa. Se pergunta, você tem estudado, tem acompanhado, tem usado os canais que a igreja disponibiliza para você se alimentar da palavra? Está muito corrido, pastor. Está com tanta coisa, não paro para ver. Então, na verdade, né, a pessoa está fazendo do texto um pretexto, né, do motivo uma desculpa para alimentar a velha natureza. E isso é algo perigoso, algo que a igreja tem que se atentar e alertar. Como a gente fala, de um dos efeitos colaterais desta pandemia. Se, por um lado, ela favorece, né, mexeu com a igreja, as organizações, para que se lançassem em novas plataformas, em novos canais, para se tornar ainda mais aproximada dos membros nas suas necessidades, né? Por outro sentido, dar essa margem para que muitos se mantenham desconectados ou amornados, né? Sem se valer desses
desses recursos tecnológicos que estão disponíveis. Então, acima de tudo, marco aqui, né? Buscai em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as coisas a mais que vocês necessitam e que Deus sabe que nós necessitamos, né? São acrescentadas, vêm como bônus para a nossa vida. Falando desse tema, eu lembrei de um hino, que ele até é cantado lá no seminário, quando está sendo a designação dos estagiários e também a entrega do chamado dos novos pastores, né? E ele traz essa mensagem. É o Aflito e Triste Coração, que é o 170 do nosso do Louvai. E aí, a primeira estrofe, o refrão, ele vai dizer: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Acho que é bem marcante para esse é só um exemplo, né? Mas é bem marcante para esse momento do estágio, o quanta ansiedade ela bate no coração de cada um que está lá, cada um que está nesse momento, de estágio, dos pastores, né, principalmente. E aí, essa mensagem desse hino e a mensagem do culto também gira em torno disso, de que independente para onde eles estiverem sendo designados ou para onde eles forem, Deus estará ao lado, né? Não é no sentido, esse final de semana até a gente destacou num dos momentos do culto, não é no sentido de que você vai ficar lá parado e as coisas vão acontecer ao seu redor, no sentido de ser preguiçoso e deixar as coisas acontecerem, né? Deixa a vida acontecer. Zeca Pagodinho canta alguma coisa nesse sentido. Não, mas que Deus está te dando todas as coisas necessárias para fazer aquilo que você tem que fazer aonde você estiver, né? Pra levar a palavra dele também. Principalmente levar a palavra dele. E aí esse hino, ele traz essa mensagem, e eu lembrei disso enquanto você estava falando. Deus cuidará de ti, cada dia proverá tudo o que for preciso, né? Mais alguém aí com alguma colocação? Cláudio, Clareci? Tem uma interferência aí. Nessas situações de pandemia, isso tudo, a gente realmente leva muita gente a refletir sobre o cuidado, né, de Deus. E a gente também pode observar o desespero das pessoas. As pessoas estão desesperadas. E ninguém quer agora, então, superlotando tudo, sem uma coisa necessária, sem haver essa necessidade. Parece que vai morrer se não for ao shopping, vai morrer se não for à praia, e que precisa ir, não sei. Quer dizer, é um desespero que o ser humano, que é inerente, né, ao ser humano, esse desespero. Eu estava fazendo um curso e comecei em março esse curso aos sábados, e por causa da pandemia justamente parou, né? Começou em fevereiro, depois parou para o carnaval, aí depois não voltou mais. Aí a gente tem o grupo de WhatsApp, aí tem 2 meninas lá que estão no desespero, porque nós já éramos para estar formando, já era para estar terminando, e que quer que volte, mas não tem como voltar, gente. Aí elas acabam falando sozinhas lá no grupo, porque ninguém. Que aí um tem um caso para contar, porque eu perdi o irmão, porque meu pai morreu, porque meu primo morreu, porque meu sobrinho morreu. Todo mundo tem um caso para contar. Ou está entubado, e o outro, meu vizinho está entubado e tal. E aí ela acha que é só tomar um remedinho e pronto. Não é bem assim. E nós somos senhoras, né? Lá é todo mundo um curso de senhora. Tem só 2 menininhas, a maioria é senhora, da minha idade para cima. Quer dizer, não tem como a pessoa querer ir contra uma coisa, né, que a gente só tem que falar para Deus que por que isso, a gente não sabe, mas está nas mãos de Deus até quando Deus quiser. Pode ser que amanhã termine tudo, se Deus quiser, né? Então, se Deus não quiser,
ano que vem a gente vai enfrentar isso de novo, porque uma coisa é você saber, igual o Charles falou, a gente também não vai, né, deitar em berço esplêndido, né, e esperar as coisas caírem do céu, assim que eu penso. Mas a gente tem até um ditado, eu não sou boa de ditado não, mas diz assim que eu tenho que ter sabedoria, né, para saber mudar as coisas que eu posso, né, e saber a diferença daquilo que eu não posso fazer. Então, o que eu posso, Deus deixa eu ir até onde eu posso ir. Eu não sou dona da vida, não sou dona da vida do outro, né? Se Deus quiser, Deus vai atuar na minha vida, na vida do outro, na vida de cada um. Mas é Ele que provê, é Ele que age no momento dele, né? E não no meu momento, não no momento que eu quero. Ah, eu quero agora, pronto, cansei, agora acabou tudo, cansei. Não, não é assim. Eu posso até ter cansado, mas as coisas continuam da mesma forma. Então, acho que é uma questão de pedir a Deus, pedir mesmo a Ele, porque a natureza humana é uma natureza ansiosa. Uns mais, outros menos, né? Tem aqueles que são muito mais ansiosos e outros menos. Mas, de qualquer forma, todos nós somos pecadores, somos frágeis e temos a natureza, né, de querer fazer aquilo na hora que a gente quer e aí eu acho que veio esse período que a gente está vivendo veio para mostrar que nem tudo é como a gente quer, no tempo que a gente quer, né? Que a gente tem que esperar mesmo, confiar que Deus e todas as coisas cooperam. Até isso que está acontecendo está servindo. Se a gente quiser olhar e aprender, a gente vai aprender com o que está acontecendo, né? Até na dor, no sofrimento, Deus age de modo que a gente aprenda, né? Sim, é isso que eu vejo. Sim, é verdade. São muitas os testemunhos de pessoas que, nesse tempo de pandemia, disseram que estão reaprendendo, né? Velhos, digamos, antigos hábitos que, pela correria da vida moderna, especialmente, né, foram deixados de lado, né? Coisas essenciais que foram sendo substituídas por questões secundárias. E hoje, nós estamos aprendendo a valorizar tempo de convívio, de aprendizagem em conjunto, de dedicar tempo às coisas simples, né? E isso é muito positivo, o modo de nós crescermos com isso, né? Os valores, né? A gente aprende o que é realmente, o que importa, né? Na vida. Isso mesmo. Vamos ver o próximo aqui? Nós cremos, né? Nós cremos não cremos nos extremos que defendem ou um Deus intervencionista e determinista que tudo controla, ou um Deus ausente e alheio que deixa tudo nas mãos e na liberdade humanas, né? Como é que vocês entendem esse texto? Eu vou colocar aqui. Como é que vocês entendem essa tese e contra que nós estamos rebatendo? Ela é contra os dois extremos, né? Aquele extremo que diz que Deus criou o mundo e se ausentou dele, deixou nós aqui para lutar, para viver, e aí quando terminar a vida volta para onde é que nós vamos. E o outro extremo que vai dizer que nós não temos nenhum livre-arbítrio, que todas as coisas da nossa vida já são determinadas antes mesmo de nós nascermos. Então, os nossos passos já são contados nesse sentido de já são programados, né? Agimos como dá para dizer como um robô, né? Então, acho que são os dois extremos. Isso mesmo, isso mesmo. E
E como é que vocês vislumbram a liberdade, ou o tema da liberdade cristã, dentro dessa confissão? Pode repetir a pergunta? Posso. Se nós negamos, né, esses dois extremos, ou seja, não estamos aqui ao acaso, ou à nossa própria sorte, nossas próprias escolhas, né, nem somos, por outro lado, como está dizendo o texto ali, fantoches, marionetes, né, de um Deus que já vai manipulando, né? Então, como é que eu posso, que é a coluna do meio, o ponto do equilíbrio, nós estamos abolindo, né, negando os dois extremos e confessamos, né, que a nossa caminhada é na coluna do meio, nesse ponto, né, de que nós temos um Deus que cuida de todas as coisas, mas apesar disso, né, nós temos também uma liberdade. Ele nos dá uma liberdade, né? Como é que nós podemos viver a nossa liberdade cristã dentro desse conceito de que há sim um Deus que cuida de todas as coisas, né, que provém, que está atento, e também nos dá liberdade. Eu visualizo muito você falando, você gosta muito de falar sobre o Deus Emanuel, né? Deus é aquele que está sempre conosco, que pisa do nosso lado. Ele está ali. Ele não está, tipo, te controlando. Ele está ao nosso lado, está nos guiando, nos protegendo. Mas a qualquer momento, a todo momento da nossa vida, nós fazemos escolha. Então, nós não perdemos o poder, entre aspas, né, de escolher, mas nós não estamos sozinhos. Eu acho que esse que é o meio do caminho, porque é uma liberdade, mas me lembra muito quando você vai ensinar alguma coisa para os seus filhos, né? Você ensina, faz com eles, daqui a pouco eles estão fazendo sozinhos. Mas quando eles são pequenos, e você é responsável por eles, você não deixa eles sozinhos, você fica ali do lado, acompanhando, corrigindo. Então, eu acho que é esse, é esse meio do caminho aí. Você não está só, mas você pode escolher aquilo que você quiser, a qualquer momento, que ele não vai te impedir de escolher. Porque nós temos a liberdade de escolher, assim como Adão e Eva tiveram, né? Liberdade para seguir ou para desobedecer. Muito bem, muito bem. Eu chamo de liberdade assistida, né? Você tem uma liberdade assistida. Você não está à sua própria mercê, mas tem um certo controle, um certo domínio, né, das suas escolhas, e tem Deus ali te assistindo, né? Isso é importante. Quando nós tropeçamos e erramos, pegando o exemplo da Cláudia, né, quando nós botamos os filhos para caminharem, fazerem as coisas sozinhos, e estamos ali dando aquela liberdade assistida, a gente vê assim, puxa, mas está errado, eu não faria daquele jeito. Mas vamos lá, vamos ver se ele sai dessa enrascada. Eu estou aqui, estou olhando. Né? A hora que ficar apertado, ele tem que saber que eu estou aqui. Ele vai olhar para mim e eu vou dar a mão, eu vou dar a orientação, vou dar aquela dica de coragem, todo lado. Né? Mas eu quero estimulá-lo e auxiliá-lo para que ele também encontre a melhor opção dentre as muitas opções que estão diante, né, dele. E até mesmo aquela opção de não seguir em frente, né, que a gente fica triste como pai. E também, olhando a leitura, por exemplo, de 2 semanas atrás, o Senhor nos dá todos os dons, e aí o que nós fazemos com eles? O empregado mau e fiel, ele escolhe enterrar. Isso entristece o coração do Pai, né, do Senhor. Ele nos dá capacidade e também nos dá essa certeza de que Ele nos acompanha. Então, usemos com coragem. Eu estimulo de novo, relembro, né, assistirem à pregação do pastor Tardelli daquela semana, de 2 semanas atrás, em que ele fala disso, né, de que Deus, ele nos ama tanto, ele está disposto a olhar que nós sejamos corajosos, né, que nós sejamos audaciosos, no sentido assim, ó, você não está sozinho,
né? Eu te capacito, eu te acompanho, eu te abençoo. Vai em frente, né? Tenta, não fica parado, não enterra o seu dom, não enterra as habilidades que eu tenho dado para você. Então, é nesse sentido, Deus me dá essa liberdade para cuidar e está me assistindo em todas as coisas, né? Eu não estou só. Mais alguém? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Já que está facinho, cadê? A última tese desta noite, né? Cremos que Deus ainda hoje pode e realiza milagres, mas não aceitamos que se agende horários. Linguagem jovem, né? Nós reconhecemos que Deus faz e opera milagres, né? Não estamos vetando a ação do Espírito Santo de agir ao seu modo, né? Até mesmo de maneira extraordinária, né? Mas não nos assentamos com aqueles que discursam que Deus estabelece dia e horário, né? E agência de milagres, né? Específica onde isso deve acontecer, né? Deus faz milagres no mundo e através, né? E no meio da vida das pessoas. Aqui, deixa eu colocar aqui, pronto. 2 textos aí para nós olharmos, que eles trazem como base, sustentação para essa afirmação. Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos, e fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Quem gostaria de falar? Eu acho que é o meu telefone aqui que está dando interferência. Por favor, podem tomar a palavra. Eu lembrei de mais um hino, lendo essa tese, mas dessa vez não é um hino dos nossos cancioneiros. É aquele, eu até fui pesquisar para realmente ver se ele falava isso mesmo. E André Valadão, ele tem uma música que ele vai dizer assim: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Pelo o preço que foi pago lá na cruz, me dá vitória nessa hora. E deixa aí no ar. Mas isso como uma confiança de que Deus está agindo e pode agir naquele momento, ou como um determinismo? Como é que você interpretou a fala dele? Olha, a gente pode sempre interpretar tudo da melhor maneira possível, né? Dá para interpretar tudo da melhor maneira possível. Mas a gente também não é bom que a gente deixe as pessoas na dualidade para ficar pensando demais, porque pode cair para o lado que não é real, que não é verdade. Então, às vezes é melhor simplificar, falar realmente o que é. Então, essa letra, ela dá essa conotação, pelo menos essa parte, que é a que fica mais na cabeça, né? Quando se canta essa música, essa parte fica na cabeça. O resto da música esquece. Mas hoje o meu milagre vai chegar, dá a entender pelo menos a mim, me transmite esse determinismo de que o milagre vai acontecer. Tá, pode acontecer. Deus pode fazer essas coisas, mas nós vamos ficar sempre esperando pelo milagre. Os milagres acontecem a todo momento. É importante que saibamos que não é bem assim. Deus faz acontecer os milagres, mas eles são, de fato, milagres, eles não são regras, são exceções. Meninas, por favor, Eu corroborem. acho que, assim... desculpa, pode falar. Pode falar? Tá me ouvindo? Tá? Geralmente essas pessoas são de igrejas neopentecostais, né? Eles têm muito assim que o milagre, determinar o milagre. Determino, eu profetizo,
e que isso tem que acontecer, e eu não aceito isso na minha vida, como eu a vejo isso como uma criança mimada, que quer que Deus opere o milagre que eu quero que seja um milagre naquela hora que eu quero que seja, né? Uma criança mimada, na verdade, não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus, é a minha hora que eu quero. E a gente sabe como uma criança quer uma coisa e ela acaba se jogando no chão, fazendo pirraça, é mais ou menos isso. E muitas vezes essas pessoas se afastam também até mesmo da igreja ou de Deus quando tem uma decepção, porque elas às vezes estão orando tanto por um milagre, e não acontece, né? O milagre que elas acham que é um milagre que elas querem. E aí acham que Deus falhou, que Deus não fez, né? Acho que a gente tem que pedir mesmo. Assim, acho que o milagre é tudo que Deus opera na nossa vida, é um milagre, né? A vida é um milagre. O fato da gente estar aqui agora conversando e estudando e ser, tudo que nós temos, Deus opera. E Deus que sabe o que Ele quer melhor para a gente, né? Então, acho que é um meio termo mesmo de saber esperar em Deus e confiar que Deus pode fazer as coisas do jeito e da hora que Ele quiser, né? Porque nós vemos apenas a vida de uma forma imperfeita, né? E Deus não, Deus é perfeito, então Ele vê o futuro, conhece o passado, o presente e o nosso futuro. Mas muitas vezes eu acho que existem muitos ensinamentos com relação a milagres, geralmente é no meio neopentecostal, existe muito disso. Isso faz parte, né, Clarice? Você traz esse conceito de que acaba estimulando um tipo de cristandade que age como crianças mimadas, né? Não, ou seja, não estimula a uma maturidade espiritual correta, né, clara. Porque olhando para o texto que nós falamos no início, que o Richard trouxe, né, no mundo tereis aflições. É no meio das aflições que nós tomamos consciência, eu sempre cito isso, né? Deus sabe o tamanho da nossa fé e a eficácia que esta fé plantada pode operar em nosso cotidiano. Ele sabe, porque você bem disse, né? Para Deus não há passado nem futuro, um constante presente. Mas nós não sabemos e muitas das vezes são nos momentos de aflições que nós tomamos consciência do tamanho e do valor da fé que já foi plantada em nossos corações, né? Então, até mesmo nas dificuldades, há um caráter pedagógico, instrutivo e de maturação, né, para uma vida santificada, ou seja, uma vida na presença do Senhor. E isso é importante nós entendermos e aprendermos também nesse texto. Milagres, quando a gente fala, né, de milagres de ação de Deus, muitos restringem a palavra milagre, né, semeiam de uma semente plantada de algo que tem promoção, né, de vida a partir dali. A ideia de que quando nós vemos, né, milagres apenas de um caráter reducionista para coisas espetaculares, nós deixamos de desfrutar verdadeiros milagres que Deus opera no cotidiano de cada um de nós, né? E ver a própria vida como um milagre que se, digamos, renova a cada novo dia. E esse fim de semana, por exemplo, durante o batizado, eu tinha pessoas que não eram luteranas, né? Alguns estavam, inclusive, afastados, e ao meu olhar, né, amornados na fé, em que a gente pôde falar assim, olha, coisas misteriosas, né, Deus tem realizado aqui. E muitas vezes nós olhamos, entendemos de maneira equivocada o que é esse mistério de Deus, ou esse agir misterioso de Deus. E eu pude usar o exemplo do que aconteceu entre nós. Como pode derramar água? E esse fim de semana eu acabei fazendo uma coisa diferente, assim,
na hora do batismo, né? Eu trouxe a pia para o centro da igreja, e aí eu peguei uma vasilha com água e derramei água, e depois usei aquilo para ilustrar. Falei, água simples, né? Não foi água ungida, não foi água simples unida à palavra de Deus, né? Um mistério aconteceu aqui. Deus, por sua palavra, operou o milagre da fé. Essa criança que antes era inimiga e estava, por natureza, né, condenada ao lugar onde Deus não habita, né, ela agora faz parte, ela é filha, e por causa de Cristo ela é herdeira. Olha que coisa fantástica, né? E ainda assim, misteriosa, Deus operou, porque não houve fogos e apagões e clarões, né? Foi aquele momento, de fato, né, de crer no que a palavra de Deus estava testemunhando e operando ali, né? Esse milagre da fé. Falei, na sequência, na Santa Ceia, a mesma coisa. Nós trouxemos o pão e o vinho, né? E Deus trouxe com a sua palavra, né, a realidade de que esse pão é corpo, de que esse vinho é o sangue, e que nós acabamos de receber o que ele promete, né? O meu pecado foi perdoado, sim, e a confirmação é de que eu posso desfrutar agora do que Deus tem preparado para a mesa no dia derradeiro. Então, nós estamos continuamente lidando com milagres, com coisas misteriosas, ou seja, que a gente não entende e não consegue apreender. E quando tentamos isso, o que acontece? As pessoas tiraram os milagres de Deus, né, restringindo ele para um pequeno grupo de coisas, de feitos que Deus faz. E a gente, por outro lado, tira esse conceito de entender, por exemplo, o mistério, né, no show de magia, está em que aquilo que o artista, né, o mágico faz, você olha e não consegue compreender. Quando você compreende, perde o encanto, perde o efeito, né? E agora eu entendi. Pronto, aquilo que coube na sua caixinha, né? Com relação à Santa Ceia e ao batismo, o que acontece quando as pessoas tentam e especulam, né, o mistério de Deus? Chegam ao ponto de dizer assim, não, eu quero entender se a criança não pode confessar, então, né, não existe ali batismo real. Então não pode batizar a criança, não precisa batizar a criança. Ou o único batismo válido é aquele onde a pessoa de antemão diz, eu creio em Jesus. Então agora você pode ser batizado, né? Então você tira não é que você tira, mas você ensina equivocadamente, né? Você ensina que agora o que antes era um mistério, né, se torna apenas um selo de comunhão, um selo de rito de passagem, de integração a uma comunidade, né? Na Santa Ceia, você tira o mistério e faz aquilo um símbolo de comunhão, uma festa da igreja. Não, Cristo não está aqui. Como não está? Não, porque não pode. O corpo dele está no céu. Aqui tem pão e vinho apenas. Então, são coisas que a história da igreja, nessa tentativa cientificista, né, racional, dialógica, de você entender ou produzir como verdade apenas aquilo que você é capaz de sentir, né? Você acaba deixando empobrecido os mistérios e, por que não dizer, os milagres que Deus opera continuamente no meio da sua igreja, né? E além desses que a gente vê de maneira tão comum e cotidiana, Deus ainda nos abençoa com outras coisas espetaculares, que é, por exemplo, uma recuperação de alguém que estava clinicamente desenganado por médicos, né? De muitas vezes ver num evento, uma catástrofe, uma fatalidade, que, poxa, as razões, recentemente nós vimos algumas dessas coisas acontecendo, eu me lembro agora, de uma criança que foi soterrada por um terremoto, a casa, o prédio, tudo por cima dela, ela ficou abrigada debaixo de um buraquinho entre a máquina de lavar e uma outra coisa, ou seja, ela não sofreu nada. E a pessoa, isso foi milagre. Também foi, né? Mas, para além desse, Deus nos brinda com muitos outros modos de milagre, de mistérios que nós, muitas vezes, não sabemos responder,
ou às vezes, né, nem nos damos conta de elaborar a complexidade para algo que parece-nos comum, né, mas que de comum tem muito pouco. É Deus agindo, é Deus operando também para nossas vidas, Deus cuidando de nós. Né? É isso? Alguma outra fala, algum acréscimo? Não, até o fato de respirarmos é um milagre. Se o oxigênio não fosse um outro gás aqui, a gente não conseguiria respirar, né? Tanto é que estão mexendo tanto no ecossistema e tal, que daqui a pouco vai se tornar difícil nossa espécie aqui, mas Deus já fez tudo certinho, todo o milagre da vida realmente é incrível. É um milagre mesmo. É verdade. Muito bem. Fala, Richard, você quer conversar? Eu queria fazer o destaque, né, no sentido da música, né? Claro que esse sentido de milagre é muito importante e abrange todas essas coisas que Deus continuamente vem fazendo, mas gosto de destacar sempre o que a gente tem ouvido, o que nós estamos cantando. Porque geralmente músicas como essa, músicas gospels, né, elas são procuradas no momento em que as pessoas estão passando por um certo sofrimento ou alguma coisa assim, pela conotação dela, pelo que ela tá falando, né? Então a pessoa acaba se apegando no que a mensagem que está sendo passada. E isso nos traz certa angústia ou certa frustração com Deus, porque se aquilo que não é do meu esperado, ou que aquilo que eu estou determinando a Deus não acontecer, a frustração acontece. Então Deus não é de todo poderoso, porque eu esperava isso dele e ele não fez isso. Então eu faço essa crítica, essa observação sobre essas letras por causa disso. Né? Não é que nesse meio, um outro meio fora da nossa igreja, não tenha letra boa, não. Tem muitas composições que são muito bonitas e que trazem uma mensagem muito interessante. Mas é muito importante também olhar pelo que está sendo cantado, que está sendo falado, né? Não de maneira chata, porque às vezes a gente bate em picuinha. A música tem a grande maioria da música tem uma letra muito bela, e uma picuinha lá no meio a gente começa a pegar no pé. Não nesse sentido, mas o que ela está falando no todo é importante revisar, porque é o que fica. Se você for olhar para os nossos cultos, muitas vezes, em muita parte, o que ficou para a pessoa que foi no culto não foi o sermão ou a leitura bíblica, mas o que os hinos foi falado, a liturgia que é cantada, a música tem esse poder, principalmente porque ela marca a gente à medida que os nossos sentimentos, né, estão sendo aflorados, né? Alegria, tristeza, angústia, enfim, a música tem essa capacidade. Por isso eu faço esse destaque dessa música e tem outras músicas que vocês devem saber, né? Eu vou puxar a memória, então. Cláudio e Clarice vão saber mais, talvez por Richard e outros de fora. Depois eu explico, mas eu vou puxar a memória, então. Ó, Cláudio e Clarice, aquela musiquinha assim. Não é? Essa música foi muito significativa e muito importante num momento muito especial, que a gente estava ali fazendo com que na memória da Cláudia, né, ficasse mais claro de que ela estava guardada pelo Senhor. Isso foi É verdade. 2017, né? 2017. 2017. A Cláudia estava acamada no hospital e a gente ia Fevereiro. visitá-la. Isso. A gente ia visitá-la e durante as visitas cantávamos essa música. Né? Ela estava inconsciente
Mas eu lembro, né, e lembro assim, com alegria, quando depois ela voltava à consciência, ela lembrava dessa música, né, Cláudia? Você fala qual foi a música, porque teve interferência que eu não ouvi qual era. Kleber Lucas, Deus cuida de mim. Lembrava. Eu lembrava dessa música. Lembrava do Tão Fácil. Nossa, eu não estou vendo nada, meu Deus do céu. Oi, tá me ouvindo? Cortei meu áudio aqui, mas estou te ouvindo sim. Eu lembro, mesmo inconsciente, tem coisas que eu lembro, e é engraçado que eu esqueci várias coisas, e isso eu lembro como se fosse ontem mesmo. As músicas cantando, salmos sendo lido, sim. Realmente é muito importante. Tem muita gente que acha que não é importante um trabalho no hospital, um trabalho onde as pessoas estão fragilizadas e acham que a pessoa que está em coma ela está desacordada, então ela não está entendendo. Entendendo, não vou dizer que a pessoa não entende o que está acontecendo, mas que ela sente, ela sente. Então é muito importante estar orando, estar conversando, estar presente na vida das pessoas adoecidas e da família também, né? Isso ficou numa situação assim muito, muito difícil. Então, nessas horas a gente vê a mão de Deus atuando, com certeza. Deus me der e céu, Amém! Olha, foi, Bem, linda essa canção. né, muito, muito bonita. Eu a ouvia num tom mais meloso. Eu a tocava num tom mais calmo, mais para dormir. Eu sempre lembro dessa como uma das canções de dormir. Aquela canção de ninar das mães, né? E é um hino muito, muito bonito, significativo, né? De confiança, né? Saber que Deus que tudo fez, cuida de cada um de nós. E aí, pegando essa memória afetiva também que eu tenho, né? Como a mãe, que depois de um dia inteiro de cuidado, ela vem, ela cobre, ela beija, ela acaricia, né? Ela esquenta, afaga o seu filhote, o seu filhinho. Também Deus cuida de cada um de nós e, junto com Ele, quer nos levar em segurança, não apenas para esse mundo, mas também a partir desse mundo para a eternidade, num lugar onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor. Oramos então ao nosso Deus pelos motivos aqui
listados em nossa pauta do dia. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por teu cuidado, por tua proteção sobre nossas vidas, porque és o Deus de bênçãos e que olhas com atenção não apenas as flores e as aves na natureza, mas olhas com atenção pela vida de cada um de nós, que somos preciosos aos teus olhos, que recebemos por preço de redenção o sangue precioso de teu amado Filho Jesus. Nós te agradecemos porque continuas velando e acompanhando nós como parte do teu povo e fazendo com que nós manifestemos a tua vontade no mundo, através da pregação, através do nosso comprometimento civil, social, familiar e eclesiástico. Senhor Deus, ajuda-nos sempre dentro desse compromisso de também manifestarmos a tua vontade aos que ainda não te conhecem. E que assim, Senhor, no dia derradeiro possamos não apenas nós recebermos a herança da vida eterna, mas que muitos outros ao nosso redor sejam também reconhecidos e acolhidos junto com cada um de nós, pelos méritos de Cristo Jesus. Ó Pai querido, nessa semana em que encerramos o ano eclesiástico da Igreja, que nos preparamos para um tempo de advento, aguardamos o derradeiro Natal. Pai, por isso, esteja conosco neste dia de ação de graças que celebraremos, que festejaremos nesta semana, para olharmos para trás, apesar das dificuldades, apesar da pandemia, apesar, Senhor, das situações fora do controle humano, tu nos tem abençoado com a oportunidade de compartilharmos através das diversas mídias sociais, através de ações voluntárias, o teu amor com o nosso próximo. Dá, Senhor, que tenhamos consciência de que a vida é um bem precioso que precisa ser resguardada, protegida, amparada, cuidada. Desperta, Senhor, a vocação nos médicos e profissionais de saúde. Desperta, Senhor, o senso de responsabilidade às autoridades, gestores municipais, estaduais, federais. E concede, Senhor, a cada cidadão nessa terra que, olhando o que está acontecendo em outras partes do mundo, também se preparem e se cuidem no zelo particular e contendo, Senhor, a disseminação de vírus para entes queridos, pessoas que estão frágeis e que passam, Senhor, e que podem sofrer danos e consequências tão sérias com essa doença. Senhor Deus e Pai querido, ajuda para que nós compartilhemos com os enfermos a presença, a atenção, e como falamos neste estudo, lembrar, Senhor, que através das palavras e através da nossa atitude, tu estás presente. E muitas vezes, quando os corpos não têm força suficiente para responder, ainda ali há consciência e a tua presença se manifesta no cuidado e no coração daqueles que estão acamados, que estão passando por necessidade física e emocional. Guarda, Senhor, aos aniversariantes dessa semana e abençoe-os com a tua bênção e a tua companhia. A Cristina, ao José Roberto, ao Luiz Antônio e ao Fabrício. Abençoe-os, ó Deus, neste novo ano de vida que iniciam, para que possam dar-te graças e louvor pelos diversos livramentos e pelas oportunidades de testemunho. Senhor Deus, estamos finalizando muitas das nossas atividades curriculares no seminário, preparando, Senhor, também para um novo ano e, desde já, colocamos ao teu cuidado toda a designação dos novos estagiários vai acontecer na próxima semana. Prepara as congregações para encaminhar pedidos e dar condições de suporte para acolher estes teus mensageiros que estão em formação. Também, Senhor, recebe e prepara ao pastor formando, que será designado para o nosso distrito no próximo ano. E também, Senhor, aqueles jovens que estão se preparando para a sua formação, o início da sua formação no Seminário Concórdia.
fica com o Luiz Lima e os outros 12 candidatos que foram aprovados para iniciarem seus estudos e a sua formação em 2021. Enfim, Pai, por tantas bênçãos, por tantas dádivas que tens recoberto a nossa vida e a tua igreja, nós te rendemos graças e louvor com a nossa voz, com o nosso corpo, com o nosso tempo e com os nossos bens. Tudo isso, Senhor, para que o teu reino, que seja sempre a primícia da nossa vida, esteja também compartilhado com outras pessoas ao nosso redor. Por meio de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, de quem aprendemos com alegria a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Compartilhamos entre todos e estendemos a vocês, estimados amigos e irmãos, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, ao encerramento dessa nossa sala de estudos, compartilhamos também as atividades, né? O Ricardo já deixou isso em outro post. Amanhã, às 9 horas, quarta-feira, nós teremos a devoção dessa semana com o pastor pastor Geraldo Stank, né? E essa é a última devoção do pastor Geraldo Stank aqui conosco no distrito, né? O pastor Geraldo já está como pastor emérito, mas está encerrando, como ele mesmo diz, em definitivo, a sua função pastoral, ministerial, no final deste ano, e junto ao distrito, essa é a última devoção que ele participa na plataforma do Facebook. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, devoção com o pastor Geraldo Stank, e na quinta-feira, às 19 horas, nosso momento Vem Louvar, com o Richards aí liderando, convidando vocês também a participarem na plataforma do Facebook. E na quinta-feira também alguns cultos, ao culto de encerramento dos concílios da nossa igreja, uma live presidida pelo presidente Geraldo Schiller, encerrando esse momento dos concílios que aconteceram desde agosto, né? Então, nós compartilhamos lá também em nosso canal da congregação as palestras, as discussões, né? E também estaremos compartilhando aí esse culto de encerramento. Ou seja, uma semana repleta de bênçãos, uma semana também de preparação para o Advento. Próximo domingo, temática nova, domingo de Advento. É isso? Então assim encerramos nosso momento devocional.